Bom, tem uma nova rodada da pesquisa Datafolha divulgada ontem sobre a popularidade do governo, do presidente da República. Hoje, segunda-feira, a notícia é muito boa para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que passou um ano difícil, digamos assim, não é? Esse primeiro ano não foi, e nem seria, ninguém imaginava que seria, não foi um ano em que ele pôde voar em velocidade de cruzeiro na condução do ministério. Houve ali, durante um determinado momento, problemas de relacionamento dele com o próprio presidente da República, pelo menos o noticiário trazia isso, e informações de Brasília também, não é? Quando houve aquela possibilidade de que o delegado Valeixo, muito próximo dele, fosse trocado do comando da Polícia Federal, depois, e principalmente a divulgação daquelas conversas pelo intercept do ex-juiz Sérgio Moro com o pessoal da Operação Lava Jato, os procuradores da operação, depois os torpedos contra a operação e contra o próprio ministro a partir do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional também, o pacote de segurança pública que não andou como ele queria, a gente falou disso aqui na sexta-feira, né? Então, é claro, é a vida, né? A vida como ela é, diria Nelson Rodrigues. Mas, no frigir dos ovos, as coisas caminharam bem para o ministro Sérgio Moro, muito bem, aliás, segundo o Instituto Datafolha, que fez uma pesquisa entre a quinta e a sexta-feira da semana passada, que indica o seguinte: ele é conhecido por 93% dos brasileiros. 93% dos brasileiros sabem quem é Sérgio Moro. E desses 93% que dizem conhecê-lo, 53% avaliam a gestão do ministério como ótima ou boa, 23% regular, 3% não souberam opinar e 21% ruim ou péssimo. Então, um resultado muito bom para ele. Melhores, segundo o Datafolha, do que o do presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem 30% de ótimo ou bom, 32% de regular e 36% de ruim ou péssimo. Aqui vale ressaltar, né? O presidente Jair Bolsonaro mantém um ano depois da eleição, e quase um ano depois do início do mandato, praticamente os mesmos resultados do primeiro turno da eleição, e o primeiro turno era 30% de ótimo ou bom. E se a gente juntar com o regular, dá quase que o mesmo resultado do segundo turno. Então ele mantém 30% do eleitorado e mantém alguma conexão com mais 30% dos brasileiros. Porque quem diz que o governo é regular não está achando ruim. Está desaprovando, né? Então ele tem. Então é um residual bom para ele ainda. Bom, depois de um ano difícil, né? Geralmente o primeiro ano é o ano do ajuste, né? Então não tem obra para inaugurar, não tem bons anúncios para fazer. É um bom resultado. Só tem uma notícia para dar, né? Exatamente. Só uma notícia. Agora, o que me chamou a atenção aqui, só para encerrar, Zé Paulo, Cláudio, Thaís, Pedro, ouvintes e internautas, é a ministra Damares, né? Além do bom desempenho do ministro Moro, que, enfim, ele é uma figura pública, conhecida e tudo mais, mas a ministra Damares, ela não teve, assim, tanta projeção nesse primeiro ano de governo. Ela aparece muito em episódios pontuais, né? Então, é uma ideia... Pontuais, mas que são chamativos pra caramba, né? É verdade. Ela aparece com uma ideia qualquer em determinado ponto. Só com maluquice que ela aparece. Depois aparece num final de semana, num congresso de direita radical, dizendo que mulheres de esquerda, enfim, fazem coisas amalucadas e que eu não vou nem reproduzir aqui. E aí aparece com boas ideias, como por exemplo, ela teve retiro alguma aqui, mas ela teve protagonismo em teses de combate à violência contra a mulher, por exemplo, né? Alguém pode dizer, mas aquele episódio em que ela apareceu em silêncio numa entrevista coletiva para denunciar o fato de o silêncio da mulher ser um problema, foi diferente. É esquisitíssimo. Mas é um jeito de se comunicar que tem de ser respeitado. Parece que está dando certo, né? Parece que está dando certo. O fato é que ela é vista com muito preconceito, né, também. Mas ela é muito preconceituosa também, né, Cláudio? Exatamente. Ela é vista com preconceito e esse preconceito acaba embotando a capacidade das pessoas de se dar conta de que, olha, é possível que a atuação dela esteja agradando e está, né? Mas quando ela contou, né, aquele episódio da infância dela, de violência, aquilo sensibilizou as pessoas também, né? Quem não é engajado, né? Mas ela foi cruelmente ridicularizada naquele momento, né? Foi uma das coisas mais abjetas que eu já vi na vida, não só na imprensa brasileira, mas também
nas redes sociais. Assim, ela foi ridicularizada de maneira bastante cruel, tendo aberto o coração para revelar que quando criança foi vítima de abuso sexual. É como se as pessoas que são conservadoras e evangélicas ou que não são de esquerda, tem mais é que serem abusadas mesmo, né? Essa foi a reação que a gente viu. O fato é que, bom, com todas as ressalvas que eu faço aos métodos e aos números do Datafolha, sempre faço e sempre farei enquanto não forem mantidos, o que a gente vê, assim, uma parte da pesquisa de uma inutilidade total, né? Assim, não faz muito sentido avaliar determinadas coisas apenas 11 meses depois do governo. Mas, de uma maneira geral, o que se percebe é uma situação muito, como disse o Rafael, uma situação estável desde o começo do governo, né? Então, a Folha destacou o fato de que a avaliação negativa do presidente parou de subir, portanto, não caiu, mas também não subiu. E segue a vida. Eu tenho a impressão que com a melhoria do quadro econômico, o governo só tem oportunidades mesmo de crescer na avaliação das pessoas. E a própria Folha de São Paulo, ela, na reportagem sobre a pesquisa, ela assume que foi a melhora da economia que ajudou a estabilizar a avaliação do presidente Bolsonaro. Eu quero lembrar aqui que quem inaugurou essa fase de péssima avaliação, mas ainda assim aprovação de reformas, articulação política e recuperação econômica foi o Michel Temer, né? Que, aliás, é o pior presidente da história do Brasil, e ainda assim ele conseguiu aprovar reformas importantes. Assim, segundo pesquisa de avaliação, você diz, né? Sim, exato, segundo o próprio Datafolha, né? 3% de aprovação, não 30%, né? 3% de aprovação, ou de ótimo e bom, do ex-presidente Michel Temer, e ainda assim ele conseguiu aprovar a reforma do teto de gastos, a reforma trabalhista e outras reformas importantes, como a mudança da taxa de juros do BNDES, que eu sempre lembro aqui. Tem 2 motivos estruturais para a taxa de juros chegar a 4,5% essa semana. Uma delas é o teto de gastos, a segunda é a mudança da taxa de juros no BNDES, mas, de qualquer forma, é a percepção de que, pelo menos, a economia não vai mais piorar para a maioria dos brasileiros, é que, segundo a própria Folha, tem sustentado, e a análise do Mauro Paulino, que é o diretor do Datafolha, que tem estabilizado a percepção da avaliação do presidente Bolsonaro. E a gente vem dando esses dados aqui, né, de que a economia realmente está se recuperando. Olha, em relação ao Sérgio Moro... Imagina, né, Pedro, se a Folha admitir que o governo ia melhorar, apesar da pancadaria que o próprio jornal se encarrega de aplicar todos os dias, né? Tinha que ser a economia mesmo. Em relação ao Sérgio Moro, algumas coisas aqui acho que essa pesquisa mostra, né? Uma delas, por exemplo, é que a história do Intercept não prejudicou a imagem do ministro, né? Ele tinha 55, foi para 54, agora 53%. Chegou a cair num determinado momento, naquele momento do auge da publicação. Mas na média, né? Voltou, você pegar a média, você vê que não interferiu muito, não atingiu a imagem do ministro. Outra questão é o seguinte, a área da segurança pública teve sim um avanço durante o governo Temer. Isso é fato. Hoje nós estamos colhendo, claro, ações que já são praticadas aí pelo ministro Sérgio Moro, mas ele não pegou um ministério de terra arrasada como outros pegaram, né, Thaís? Por exemplo, na área econômica, aí que você entende muito melhor do que nós. A área da segurança pública, houve ali investimentos, houve mudanças importantes. Investimentos fortíssimos, né, Pedro? Que acabam agora, nós estamos colhendo isso aí, com redução de homicídios. A gente tem mostrado os dados positivos aqui também a todo momento. Isso, claro, reflete na imagem do Sérgio Moro. Mas mais do que tudo isso, me parece que ainda essa imagem de defensor do combate à corrupção, se isso acontece ou não, na prática a gente pode discutir aqui, mas para a população ele ainda está vestindo, né? É um símbolo disso, né? Exatamente, ele ainda veste. E as pessoas refletem isso na pesquisa, né? Trazendo...
foi importante você destacar, Pedro, os investimentos maciços que foram investimentos que nunca tinham sido feitos antes, em qualquer governo, pelo menos nos governos recentes, em segurança pública, feitos no governo Temer. Foi o Temer que investiu, financiou todos os estados, as polícias civis e militares de todos os estados, e isso se refletiu imediatamente, até treinamento, porque ele tinha uma ligação material com a área da segurança, né, Cláudio? Por ser jurista, por ter sido secretário de Segurança Pública 2 vezes aqui em São Paulo. Então ele tinha ali quando teve a liberdade maior no exercício do cargo da presidência, reinvestiu mesmo. Agora, é verdade também que o ministro Moro... Só para lembrar que essa redução da criminalidade no governo atual já se verificou no primeiro trimestre, não foi obra do governo atual, né? Isso decorre exatamente desses investimentos feitos em 2017 e 2018, principalmente. Exatamente, por isso que eu disse isso. E agora, também é preciso dizer, Cláudio, reconhecer que o ministro Moro teve coragem de abrigar lideranças de facções criminosas em presídios federais, né? Coisa que outros governos não abriram essa porta, e ele levou para os presídios federais bandidos perigosíssimos de São Paulo, do Rio de Janeiro e de outros estados também. Agora, olhando essa pesquisa aqui, vocês acham que ele vai... É claro, são mais 3 anos, né? Muita coisa pode acontecer até lá. Mas não vamos nos esquecer também que o ex-presidente Lula está solto. Isso pode ter, de certa forma, influenciado os números aqui, porque eu acho até mais do que o presidente Bolsonaro, o Sérgio Moro é a antítese do Lula, né? Então a soltura do Lula pode, de certa forma, estimular ainda mais aqueles que têm alguma simpatia pelo ex-juiz, agora ministro Sérgio Moro, a responderem positivamente em uma pesquisa como essa aqui, porque aí acaba virando uma espécie de desagravo também ao trabalho dele na condução da Operação Lava Jato em Curitiba. Mas... Olha, o Lula tinha mais visibilidade preso, né, Rafael? Tinha, sem dúvida alguma, dava entrevista toda hora. Agora, vamos imaginar a próxima eleição. Vocês acham que, mantendo esses números aqui, o ministro Sérgio Moro resiste a um convite de um partido político para ser candidato à presidência da República, de repente contra o próprio presidente Jair Bolsonaro? Eu não tenho dúvida que resiste. Ele inclusive, ele não é muito feito assim do material, da matéria orgânica política que a gente vê aí, né? Ele não é do tipo de fazer esse tipo de traição e tal, né? Ele já afirmou, inclusive, que está à disposição do presidente e que o que há é uma conversa entre os dois para o Moro ser candidato a vice numa eventual candidatura à reeleição, ou eventual não, uma quase certa candidatura à reeleição de Jair Bolsonaro. Ele seria o vice. Agora, na sucessão do Bolsonaro, depois do segundo mandato, se for conquistado, aí sim ele será o candidato. Como a gente já viu muita coisa aí, acho difícil a gente cravar que ele não vai ser seduzido eu não a boto sentar a mão naquela no fogo cadeira por lá. ninguém. Convite do Podemos, Ixi, por exemplo. Maria. Mas assim, tudo indica hoje, né, Rafael, que o caminho do juiz Sérgio Moro é seguir para o Supremo Tribunal Federal, né? Isso eu acho que, na minha avaliação, é o mais claro, mas não se descarta essa possibilidade aí, porque essa sedução é forte, né? Mas ele não é terrivelmente evangélico, lembre-se disso, hein, Pedro? Mas vai ter 2 vagas aí, quem sabe fica um pouquinho mais... Mas há tempo para a conversão ainda, há tempo, viu, para conversão. O presidente Bolsonaro vai nomear pelo menos 2, né, Cláudio, ministros aí do Supremo. Exatamente. Mas hoje eu acho, viu, que a política seduz mais o futuro, em termos de futuro, né, o ministro Sérgio Moro, do que o Supremo Tribunal Federal. Eu também acho. Não sei, não. Eu não acho que ele resista se as pesquisas continuarem indicando uma eventual vitória dele. Foi o Datafolha na sexta-feira ou no final de semana agora que indicou que ele venceria o Bolsonaro no eventual segundo turno. Mas também antes na outra eleição, Rafael. Ele era juiz, sim, mas ali ele ainda era juiz. Eu acho que tinha uma dificuldade. Tinha acabado de prender o ex-presidente Lula. Agora ele já está em Brasília, estará em Brasília há 4 anos, vivendo esse jogo político, se relacionando com o Congresso Nacional. Isso só é possível, eu acho, viu, Rafael, se houver um rompimento político. Se houver um impasse grave... Sim, senão ele vai se alinhar com o presidente, né? Ou é isso, ou então ele no máximo vai ser vice, eu não tenho dúvida disso. Ele não Agora, vai ser do tipo que vai... Olha, as pesquisas estão me dando bem, quer saber de uma coisa, vou dar uma banana para esse presidente. É que o recall ainda dessa pesquisa e de todas as outras, né, Cláudio, é muito mais do juiz Moro do que do ministro Moro. Eu acho que tem a ver com a soltura do Lula também. Olha, eu aproveito até que hoje é o dia do fonoaudiólogo para sugerir ao ministro Moro que tome aí, viu, algumas sessões
para melhorar a sua fala. Ele, né, deixa de convencer, às vezes, exatamente pela dificuldade de comunicação. Mas qual é que problema você identifica, Zé Paulo? Fiquei curioso agora. A impostação. A voz é feia, Entendi. Ele se daria bem na Fórmula 1.